Todo mundo tranquilão? Chegando mais gente aí, belezas. Galera, hoje vai ser a noite que vocês vão ter que me aturar um pouquinho, tá bom? Desculpa, mas é o Yuri cantando, a Yuri falando, enfim. Prometo que eu não vou demorar muito, eu acho, naquelas promessas, igual promessa de político, né? Tipo, não, será que vai dar bom? Será que vai funcionar? Aí o cara promete um monte de coisa e não faz, né? Enfim. Mas vou tentar não ser tão longo, tentar ser mais sucinto nas ideias, mais objetivo, mas que ao mesmo tempo a gente consiga refletir naquilo que Deus tem para nós hoje. Beleza? Alguém viu lá no Insta ou no grupo o que a gente vai falar hoje? Pode falar alto, gente, com a máscara eu não vou escutar, não. Qual a sua missão? Certo. Não sei se você é da igreja aqui faz 300 mil anos, ou você faz parte da Batista do Calvário, tipo, há 3 anos, cara, esse mês está fazendo que a gente veio para cá. Olha que doido. Parece que foi ontem, e ao mesmo tempo parece que faz pouco tempo, né? Tipo, parece que faz muito, parece que faz pouco, sei lá, enfim. Passou rápido, é muita coisa, não é muita coisa, enfim. Beleza. Mas é isso aí, galera. Se você é daqui ou se você não é daqui, no mês de setembro, a gente geralmente não, a gente todos os anos, a gente fala sobre... É exatamente, sobre isso mesmo que vocês falaram aí. A gente fala sobre missões, certo? E não vai ser diferente esse mês, tá bom? Ah, Yuri, yes. Não vai ser diferente, certo? Não fica triste, não fica desapontado comigo, mas não vai ser diferente esse mês. A gente vai falar sobre missões. Assim como os domingos, a gente vai falar sobre missões. Assim como setembro, a gente vai falar sobre missões. E assim como, na verdade, a nossa vida inteira a gente tinha que falar sobre missões, né? A gente vai parar de falar de missões lá, tipo, no céu. Acho que tá bom, né? No céu a gente parar de falar de missão lá no céu. Aí não precisa falar, todo mundo vai saber das coisas, não precisa nem falar para ninguém. Mas, gente, vamos pensar sobre missões. E aí eu pensei, a gente fala sobre missão, a gente fala sobre a igreja, a gente fala sobre missionário, e vou fazer mais um parênteses aqui. Alguém lembra qual o propósito em relação a missões que a gente tem para esse mês, na verdade até sábado que vem? Alguém lembra? Eu já falei algumas vezes, eu falei lá no grupo de novo. Eu vou falar de novo essa semana, mas enfim, alguém lembra? Desculpa, Camila, eu não escutei. Eu sou míope, e aí de máscara eu não enxergo, eu não escuto direito. Certo. Todo mundo conhece a Nath Martinez? Não, mas tudo bem. Quem não conhece, depois a gente vai botar uma foto da Nath lá. Se ela descobrir que a gente está botando uma foto dela lá, ela vai ficar com vergonha, mas tá bom. Nath, nossa amiga Nath, está estudando para fazer missão e ao mesmo tempo, na verdade, está fazendo missão. E nós nos comprometemos de juntar a nossa oferta, galera, nós aqui, com o que você tiver no seu coração, o que você tiver disponibilidade, o que você tiver no seu coração, você quiser e você puder. Ninguém vai botar que você tem que dar ou não tem que dar, ninguém vai botar que você tem que doar 5 milhões, se bem que seria muito top, né? Doar 5 milhões, imagina. Puxa, aqui, desconta amanhã, tá bom? Porque hoje eu ainda não tenho, mas amanhã eu vou ter. Olha, cara, top. Enfim, mas... a gente se comprometeu até sábado que vem, galera, se você conseguir trazer, passa para mim, passa para o João. O João está aqui na secretaria a semana inteira, às vezes você está bobeira passando por aqui, deixa aí, cara, que seja, ó, tal. Todo mundo está vendo aquela caixa preta ali, ó, tá trancada com cadeado, bonitinho. Se você quiser também depois, só bota lá dentro. E a gente vai juntar também. Certo? Se você tiver liberdade, não precisa falar para ninguém, bota lá, tá valendo. A gente vai deixar ela amanhã também. Então, às vezes, amanhã você está de boa por aí, lembra. Aí você, putz, eu não tenho hoje, mas amanhã eu vou ter. Bota lá, tá valendo. Filé? Nosso compromisso até sábado que vem, que aí no domingo, não amanhã, o outro domingo, a gente vai entregar junto com a oferta de missões a nossa oferta para a Nath, para a gente abençoar a vida da Nath. Filé? Tamo junto? Podemos contar uns com os outros? Cara, podia ser você lá. Quem sabe amanhã não é você lá, em algum canto, fazendo missão. Só Deus sabe. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui, e eu estou aqui.
Só Deus sabe do nosso futuro, certo? Eu já falei para vocês, eu nunca nem tinha ouvido falar de Cianorte na minha vida, quando eu era mais novo. Eu ouvi falar de Cianorte quando eu conheci a Damares. Nunca nem tinha ouvido falar. Enfim, e tô aqui, morando aqui já, meu Deus, 8 anos já. Esse mês de setembro, 8 anos que eu tô aqui. Enfim, mas é isso aí. E a pergunta, que é o tema da nossa noite hoje, queria que a gente pensasse um pouco mais profundamente sobre isso. E você pensasse, a gente pensa só, nós, às vezes como igreja, nós como igreja estamos fazendo missão, e aí a gente pensa e tal, vou sustentar o missionário. Aí fala de missões, vou sustentar o missionário, a gente pensa naquela figurinha, né, daquele cara que está lá na África, e aí as crianças passando fome no Haiti, e aí o outro lá que está numa tribo indígena em Papua Nova Guiné. A gente pensa nisso em missões, né? Mas, cara, missões é muito mais perto da nossa vida, da nossa realidade. Na verdade, tem que fazer parte da nossa vida sempre. E aí eu fico para você, queria saber de você, que você falasse, tenha liberdade, fala aí para nós. Grita aí, por favor, ou abaixa a máscara e depois volta a máscara. Qual é a sua missão? O que você entende de missão? Quando vem a palavra missão, o que vem na sua cabeça? O que vem aí? Qual a sua missão? Missão, isso aqui, missão é isso. Define em 1, 2, 3 palavras o que é missão para você. O que você entende disso? Alguém pode falar para a gente? Desculpa, não entendi. Cumprir propósito, boa. Aí sim. O que mais? Evangelizar. Isso aí. O que mais? Pode falar, eu estou ouvindo. Ninguém sabe o que é missão? Vai lá, Bia. A Bia gosta de falar. Vai, Bia. Sempre pega no pé da Bia. Mas a Bia ganhou estrelinha hoje, trouxe as amigas. Bia, quando fala missão, o que vem na sua cabeça, Bia? Fazer a vontade de Deus. O povo é crente hoje aqui, né? Pelo amor de Deus, só. Evangelizar, propósito, fazer a vontade de Deus. O povo é crente aqui mesmo. Isso aí. O que mais? Ana Teles, fala para nós, vai. Vou pegar no seu pé, porque fiquei sabendo de umas coisas antes do culto aqui que me entristeceram, Ana, né? Enfim, tô brincando, não vou falar aqui na frente, né? Todo mundo fica sabendo. Que a Ana tá dando bolo para todo mundo, e quando eu fui professor dela, ela nunca me deu bolo. Mas tá bom. Tô brincando. Fala aí, Ana, o que você pensa? Vontade de Deus. Cara, posso ser bem sincero, assim, graças a Deus a gente tem melhorado nisso. Mas para ser bem, bastante, muito exacerbadamente, para falar bonito até, né? Para ser bem assim, na real, a gente fala pouco sobre isso, né, cara? A gente deveria falar mais. Graças a Deus, a gente ainda tem um mês inteiro, que a gente fica esse mês inteiro falando sobre isso, certo? Então, mas para não esquecer, né? Mas, cara, isso tem que ser falado sempre na nossa vida. A gente tem que entender disso. A gente tem que falar disso. Tipo assim, que a missão, é isso, é isso, ainda, isso, pá. E aí, para você? Eu perguntei talvez aí o que você entende de missão, mas qual é a sua missão? Então, se a gente pensou aqui, qual é o seu propósito? Fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Alguém saberia me dizer essa? Fala aí, Gui, você fez assim. Vai. Não, só estava ajeitando a máscara. Sim. Alguém? Vamos lá, vamos pegar o João. O João gosta de falar. Vai, João Marcelo. Fala aí, João. Ué. João Marcelo. O João Miguel é depois, é o próximo da fila. Tô na hora. Marcelo vem antes de Miguel, então João Marcelo primeiro. Para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu sei que é bem ampla essa pergunta, mas alguma coisa.
Alguém tá só... A vontade dele pra minha vida é que eu cumpra a vontade dele na minha vida. Boa, João. É isso aí. Tô brincando, não, fala. Fazer o ID, levar o evangelho. Vocação da igreja. Boa. Legal, vou perguntar pro João. Você está inserido, todo mundo está inserido. Resumindo, o João falou que a vocação é fazer, cumprir a vocação. Fazer a vontade de Deus para a vida dele é fazer a vontade de Deus. Ficou bem fácil de entender. Bom, João. João Miguel, fala aí para nós. Eu entendi, estou zoando. Quanto você está pagando ele, João Marcelo, para ele te endossar nessa? É, filho do João Marcelo. Mais alguma coisa, João? É isso? Mesma ideia? Acrescentar algo mais ou só dizer idem? Não? Alguém mais pode dizer? Tipo, alguma coisa que você sabe, putz, isso eu sei que é a missão de Deus, a vontade de Deus para minha vida. Alguém sabe dizer? Sabia que a Glória ia falar alguma coisa? Assim. Boa. Todo mundo concorda? Ou escutou um pouco que a Glória falou? Deram para entender aí? Vocês concordam que ela falou que todos nós temos, vamos dizer, chamada, ou uma missão, ou um propósito, ou uma vocação? São as palavras que a gente usa, né? Nessa ideia. Todos nós temos. Se você não concorda, gostaria de ouvir a sua opinião. Se você concorda, eu gostaria de ouvir a sua opinião também, mas enfim. Fala, amor. Acabei de me formar no ensino médio ano passado. Ainda bem que foi antes da pandemia. Sua profissão é só para você ganhar dinheiro mesmo.
Ó, o boleiro de Cristo ali, ó. Né, Rodriguinho? Sim. Top. É isso aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? Estou concordando, todo mundo está falando aí. Alguém mais? Não? Diga agora ou daqui a pouco, não tem problema, né? Cálice para sempre, não. Vamos pensar num cara top? Quando você pensa em um cara da Bíblia, sobre missão, qual que é o primeiro cara que vem na sua cabeça? Eu vou falar sobre missão, o cara que pensa na Bíblia, é? Quem? Paulo. Quem mais? Que vem na sua cabeça? Paulo. Aí, Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, Pedro e João. Que mais? Quando você pensa em missão, pensa nessa ideia, missão, propósito, chamado, vocação, enfim. A pessoa cumprir aquilo que Deus quer para a vida dela. O que vem na sua cabeça? José. Cara, na verdade, se a gente pegar todos os personagens que estão na Bíblia, a gente pode falar sobre isso. Na verdade? Mas qual é o exemplo mais top que a gente tem na Bíblia sobre isso? Na verdade, qual é o exemplo mais top que a gente tem na Bíblia? Ah, mas não colocaram meu nome na Bíblia. Não, enfim. Não. Jesus, certo? Vamos pensar em Jesus. Você pode abrir sua Bíblia comigo lá? João. Evangelho de João. Não João Marcelo, não João Miguel. Não evangelista João Marcelo. Enfim. Vamos lá, João. João 1, primeiro capítulo, primeiro versículo. Eu gosto demais desse. Cara, eu gosto. Meu, Evangelho de João é top demais. João, vamos lá. A minha tradução NVI, mas talvez a sua é das mais antigas ou das mais novas, enfim, mas todas dizem a mesma coisa. Que no princípio era aquele que é a palavra, ou outras palavras mais verbo, enfim. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram ou não podem contê-la. Certo? Certo ou não? Mais ou menos assim que está na sua Bíblia, ou igual, depende da versão. Filé. Primeiro aqui, João está falando abertamente, cara, Jesus. Jesus. Jesus é a palavra. No princípio, antes de todas as coisas que existem aqui, Jesus já existia. Isso é doido da gente pensar. Mas às vezes a gente pensa sobre a eternidade. Eu até falei disso uns tempão atrás na EBD. O Dani Domeneghetti surtou naquele dia, eu lembro. Jesus. A gente pensa, Jesus vive para sempre, a gente vai morar no céu para sempre com ele. E às vezes a gente não pensa que Jesus sempre existiu. A gente não pensa na eternidade para trás, né? A gente pensa na eternidade para sempre, na frente. Mas a gente não pensa para sempre antes. Que ninguém criou Jesus, ninguém criou Deus, ninguém criou o Espírito Santo. Eles sempre existiram, eles existem e eles sempre vão existir. Deixa isso dar um nó santo na sua cabeça, para você, como a gente falou uns sábados para trás, pensar a sua fé. Isso é importante. É importante você pensar nisso. Muito importante você pensar nisso. Porque aí alguém vai perguntar, mas é Deus, quem criou Deus? Cara, ninguém precisou criar Deus. Deus é poderoso por si mesmo e ele não precisou de ninguém para criar ele. Ele sempre existiu, ele existe, ele sempre vai existir. E aqui está falando o princípio. Que princípio? O princípio para nós aqui, humanidade, planeta Terra. Quando Deus criou todas as coisas aqui que a gente conhece, que a gente sabe, ele já era.
Ele é e ele sempre será. E aqui ainda fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. É aí que a gente acha a base bíblica, né? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Exatamente. Exatamente. Olha aqui, mais um verso falando sobre isso. E coloca Jesus como sendo o verbo, como sendo a palavra. A palavra veio e habitou entre nós. Ou seja, Jesus veio aqui, vai falando. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. O versículo 10. Certo? Está falando aqui, enfim. Mas o versículo 4 e 5 fala: nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Está falando de que Jesus é a luz dos homens. Ele é a nossa direção, ele é a nossa iluminação, certo? Ele criou todas as coisas, tudo que foi feito por intermédio dele. Ele, somente ele. Beleza? E é o 5, eu curto demais esse versículo. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não podem derrotá-lo, não pode contê-lo. Ou seja, já está mostrando aqui, cara, Jesus é maior e mais top do que todas as coisas. Então aqui está falando, João está colocando Jesus como o verbo, como a palavra. João está colocando Jesus aqui como a luz que brilha e ninguém consegue vencer essa luz, certo? A gente está aqui, a gente tem 4 luzes ligadas aqui, o projetor, mais uma luz ali, e, cara, está sendo suficiente, eu estou enxergando vocês todos. Eu não consigo falar assim, luz, eu vou te pegar aqui, só se eu tampar alguma coisa aqui, mas a luz vai continuar brilhando. Mesmo se eu tampar aqui, colocar uma coisa opaca, a luz vai continuar brilhando. Não vai? Se você vai embaixo de uma árvore, você se esconde da luz do sol, você se escondeu da luz do sol, mas o sol continua brilhando. E alguém pode parar? Não. Você fala assim, para a luz. Não, tudo bem que aqui a gente tem energia elétrica, blá, blá, a gente desliga, acabou, né? Mas, você desliga o sol? Não. Você consegue conter Jesus? Não. Certo? E aqui, no capítulo, vai dizendo aqui, que então, como eu disse, o versículo 10, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. E aí que a gente vê, para que Jesus veio? Jesus veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Certo? Quem são os seus aqui que Jesus veio para falar com eles? Jesus veio para eles. Quem? Alguém me diz? Israel, povo de Israel. Jesus veio para o povo de Israel. Nação escolhida de Deus. Top. Mas a Bíblia diz claramente que Jesus, vem com esse papo que é filho de Deus, que tem poder, blá, blá. Não é para nós, não. A gente não está curtindo essa ideia, não. E aí, cara, olha a missão e o propósito que Jesus veio cumprir aqui na terra, e nós podemos aprender com a missão dele. Versículo 12. Mas, contudo, entretanto, todavia, porém, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, basicamente, Jesus veio para a terra para cumprir a sua missão, o seu propósito, cumprir a vontade de Deus, como foi falado aqui, certo? Vocês mesmos falaram. Jesus veio aqui para fazer isso. Sim. O que ele veio fazer aqui então? Qual era a vontade de Deus para ele aqui? É que para todos aqueles que o recebessem, para todos aqueles que crescem em seu nome, tivessem o direito garantido de se tornarem filhos de Deus. E a gente lê lá em Romanos, a gente já falou disso sábados para trás, que o próprio Espírito Santo de Deus testifica no nosso coração, no nosso espírito, na nossa vida, afirma para a gente que nós somos filhos de Deus. Basicamente, em outras palavras, Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo? Simples de entender a missão de Jesus, não é? E como foi falado aqui também, a gente falou sobre a obediência. Jesus obedeceu e foi fiel até a morte de cruz. Ninguém matou, ele se entregou, morreu, no terceiro dia ressuscitou
e está vivo para sempre. E hoje, você e eu, você pode reconhecer Jesus, e você pode crer no nome dele, e você pode receber o direito, e ter hoje o direito de ser chamado filho de Deus, e ter a vida eterna? Pode? Pode. Eu não sei você, eu tenho. Você tem? A gente já falou disso. Você tem essa certeza no seu coração? Se você não tem, você pode ter essa certeza hoje. Porque o Yuri está falando? Não. Porque alguém vai orar comigo e eu vou ter essa certeza? Talvez, mas não é alguém que vai te falar e você vai ter essa certeza. Eu não posso garantir a sua vida eterna, eu não posso garantir a minha vida eterna. Mas o próprio Espírito Santo de Deus me dá essa certeza no coração. Que eu recebo Cristo Jesus, reconheço que Ele é o Verbo, a palavra, que Ele veio cumprir a sua missão, para que todos aqueles que o recebessem, para que todos aqueles que crescem em seu nome, pudessem ser filhos de Deus, ter acesso ao Pai de novo, livremente, cara. Livre. A gente não precisa pagar por isso. E a gente pode ter a vida eterna. Talvez você nunca tenha pensado nisso, se você tem a vida eterna. Talvez você já viu sobre isso, já viu, cresceu a sua vida inteira pensando sobre isso, e não tem certeza disso, cara. Você pode ter a certeza hoje. Se tudo acabar hoje, puff, certo? Se você morrer essa noite, você pode ter a certeza. A escolha de ter a certeza ou não é sua. Não é você que se garante, mas você perguntar para Deus, Deus, olha, eu entendi, eu aceito Jesus, parece que a gente está, Jesus está pedindo alguma coisa. Não, Jesus, eu reconheço o que Jesus fez por mim. Eu reconheço quem Ele é. Eu reconheço que Ele veio, morreu e ressuscitou para me salvar, para me dar esse direito de ser filho de Deus. Então, me dá essa certeza no meu coração de que eu sou seu filho. Deus, me ajuda. Você pode fazer essa oração. E, cara, eu te garanto, você pode ter essa certeza na sua vida. Sim, pode ter. Hoje, agora, se você não tem. Para o resto da sua vida, se você quiser. Pode. Porque é Ele que dá. Certo? Beleza. Pensamos aqui em Jesus. Qual a missão de Jesus? Que Ele veio. João 3,16 claramente diz. E nós todos sabemos. Jesus veio para nos salvar, para que a gente pudesse ter a vida eterna. Filé? Beleza. E aí? Em relação a isso, em relação a Jesus, qual é a nossa missão então? Já que Ele veio, morreu, salvou a nossa vida, já que Ele veio, nos deu a vida eterna, já que Ele veio e mostrou como é que a gente tinha que fazer. Qual a minha missão em relação a isso? O que eu tenho que fazer em relação a isso? O que eu tenho que fazer, o que na minha vida eu tenho que viver em relação a isso? Cara, a gente está lendo aqui, primeiro capítulo do Evangelho de João. Primeiro, comecinho do Evangelho aqui. Quem que fala? Sobre mais quem que fala aqui, entre esses versos que a gente está falando? Sobre um outro cara, que não é o João que escreveu, que não é o João Marcelo, que não é o João Miguel. É um outro cara famosão da Bíblia que também já é o João Batista. Todo mundo sabe a história de João Batista? Se você não sabe, depois você pode ler toda a história dele. Mas vamos ler aqui. Vamos lá aqui, versículo 6. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Versículo 7. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E aí o versículo 10 que a gente leu, e enfim. E aí, o versículo 14, falando de Jesus, que aquele que era a palavra se tornou carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. E aí, versículo 15, fala do João Batista. O que João Batista faz a respeito disso tudo? João, versículo 15, dá testemunho dele, de quem? De Jesus. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude
graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Beleza, está aqui. A gente está falando sobre João Batista, certo? A gente leu aqui que Jesus, palavra, Jesus, a luz do mundo, beleza. E aí, de repente, começa a falar de João Batista. João Batista veio fazer o quê? Aqui está dizendo claramente qual era a missão, qual era o propósito, qual era a vontade, seja lá como você quer dizer, de Deus para a vida de João Batista. O que ele fez nesse mundo, nessa vida, nessa terra. João, ele veio para testificar, para, vamos dizer assim, anunciar. Ele veio para falar sobre, para proclamar, para exclamar, para dizer para todo mundo: ô galera, presta atenção, olha aqui para mim. Quando ele chamou a atenção de todo mundo, ele falou assim: vocês estão me vendo aqui, ó? Eu não sou nada, não sou ninguém, mas ó, tem um cara que vem depois de mim, que ele é muito maior do que eu. Na verdade, ele é maior do que eu, porque ele já existia antes de mim. Doido isso, né? Ele está falando, um cara que vai vir depois de mim, já existia antes de mim. Enfim, ou seja, vai vir um cara aqui, que ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, o universo inteiro. Tudo que foi feito foi criado por meio dele. E eu não sou maior que ele, porque ele sempre existiu. E eu só estou aqui para dizer para vocês que ele é a luz. Ele é a luz. Ele é a salvação da humanidade. Ele, está todo mundo olhando para mim, então faz o seguinte. Qual que era o famoso discurso de João Batista? Se arrepende, acerta a tua vida, porque a luz está aqui. O cara que vem depois de mim, cara, ele não tem moral nem para amarrar e desamarrar o tênis dele. O cara que está vindo aqui, quem sou eu perto dele? Ele é a luz do mundo. Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é o Senhor dos senhores. Todas as coisas que foram feitas por ele, para ele. Cara, João está falando aqui. João Batista entendeu e viveu esse propósito na vida dele. A missão dele era fazer com que todas as pessoas, através do que ele vivia e do que ele falava, olhassem para Cristo. Olhassem para Jesus. Quer outra passagem? Mais para frente aqui, nos outros versos, na minha Bíblia, a partir do verso 19, diz assim: João Batista nega ser ele o Cristo. Cara, pensa aqui comigo. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e a galera foi lá perguntar para ele, assim: e aí, cara, quem que você acha que você é? Ah, você é Cristo? Não. Você é profeta? Não. Você é Elias? Não. Quem é você, cara? Quem é você? Aí João responde no versículo 23. Eu sou a voz que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Versículo 26. Aí a galera perguntou, mas então, senão você não é Cristo, você não é profeta, você não é Elias, você não é um cara, você não é ninguém. O que você está fazendo aqui então? Você está batizando, está fazendo um alvoroço aqui. 26. Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Enfim, João Batista foi questionado se ele era alguma coisa, se ele era alguém, se ele tinha alguma coisa, se ele podia alguma coisa. Ele falou, não sou Elias, não sou profeta, não sou o cara não tenho esse título não. Cara, eu não sou nada. Ah, então o que você está fazendo esse alvoroço todo? Cara, eu só estou preparando o caminho aqui, ó. Eu só estou alertando todo mundo que esse aqui é o Senhor de todas as coisas. É isso aqui. É isso que eu estou fazendo. É isso que eu vim fazer aqui. Eu vim falar para vocês, galera, vocês estão com a vida torta aí, se arrepende. Presta atenção no que você está fazendo na sua vida. E olha aqui, olha para Cristo. Esse é o Salvador da humanidade, cara. Segue Ele. Quer ver que doido? Cara, eu fico imaginando João Batista aqui. João estava ali a partir do versículo 35 aqui, do mesmo capítulo. João estava ali, cara, com 2 discípulos. João Batista e 2 discípulos. Cara, João Batista tinha até discípulo, doido. Quem quer seguir um cara muito louco,
comia gafanhoto com mel e vestia pele de camelo, né? Tipo, tinha os doidos, né, que seguiam ainda ele. Enfim, verso 35. No dia seguinte, João estava novamente com os 2 discípulos. Quando viu Jesus passando, ele falou: vejam, é o Cordeiro de Deus. E aí, quando os 2 discípulos ouviram isso, eles seguiram Jesus. Enfim, cara, a gente pode ler mais e mais exemplos aqui sobre João Batista. João Batista tinha até os seus próprios seguidores, tinha até a galera que andava com ele, que parava para ouvir ele, que parava para seguir ele. E aí, o que ele fez? Ó, galerinha, tá vendo aqui, ó, tá passando ali, ó. Tá passando ali, ó. Esse é Jesus, cara. Esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o salvação de Israel. Esse é o cara que pode todas as coisas. Então, ó, ele é o cara. E aí, ó, cara, para de me seguir aqui no Instagram, segue o Instagram dele, pô. Cara, não precisa andar mais comigo não, cara. Vai atrás dele. Cara, eu já fiz a minha parte aqui. Eu já te mostrei quem ele era. Agora você segue ele. Agora você vai atrás dele. Agora você vai você mesmo com ele. Que ele é a salvação. Não sou eu não, cara. Eu só vim aqui para te mostrar e te falar quem ele era. Agora você vai lá e descobre com ele mesmo tudo sobre ele. Hoje em dia, na verdade, é o contrário, né? Quando a gente vê alguém top, alguma coisa assim, não, cara, não, mano, vem pra cá, você é do nosso aqui, é nós, cara, não, fica aqui comigo, cara, ô, me segue lá, pô, segue comigo. Mas não, cara, João Batista entendia que ele tinha que apontar para Cristo. João Batista entendia que ele mostrava, ó, o Salvador de todas as coisas. Certo? Vou pegar um outro exemplo aqui, saindo de João Batista. Vamos um pouquinho no próximo capítulo. João 2, tem a famosa passagem que Jesus, os discípulos e a mãe de Jesus, Maria, foram convidados para um casamento, cara. Você imagina... Quem gosta de um casamento aqui? Oh, é muito bom um casamento, não é? Todo mundo fica louco pela hora do docinho, né? Tipo, o cara leva, tipo assim... Tô no casamento, levando a mochila pra quê, velho? Só pra botar os docinhos, pra levar pra casa, né? Mano, é top, não é? Festança. Cara, você já foi a algum casamento top, assim, que fala, pelo amor de Deus, né? Tipo assim, voltei pra casa rolando, que eu comi pra caramba. Mano, aí você imagina um casamento aqui, os caras ficam 7 dias festando, mano. 7 dias. Mano, dava pro cara enjoar da comida, da bebida, de tudo, mas você imagina, mano. E imagina o churrascão gospel, que não era, mano, carneiro e pá, não sei o quê. Mano, festão, festão. E aí o que acontece? Acabou. Acabou o vinho, doido. Você tá louco, mano. Tem festa e não tem vinho. E aí os convidados, tá todo mundo aqui, doido. E agora, o que vai fazer? Presta atenção no versículo 5. Versículo 5. O povo desesperou lá, e agora o que vão fazer? Agora não sei o que lá, blá, blá, blá. Olha a doida da Maria. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Enfim, dá pra gente falar muitas coisas aqui. Mas presta atenção aqui. O que a Maria fez? Maria teve vamos dizer, o feeling. Maria teve assim, entendeu. Que, ó, galera, ó, presta atenção, vocês estão nesse alvoroço, essa situação para resolver, no meio da festa, uma bagunça, chamou o cara do buffet, chamou a galera, todo mundo lá, falou assim, ó, presta atenção, cara, todo mundo aqui, juntou a galera aqui, ó, presta atenção no que ele vai falar. Mano, olha o que Maria fez. Maria chamou a atenção de todo mundo e falou assim, ó, olha para ele, presta atenção nele aqui, ó, presta atenção nesse cara aqui, ó. Por mais que vai falar, é a mãe de Jesus e blá, 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 enfim. Maria chamou a atenção de todo mundo e falou assim, ó, faz o que ele mandar. E aí Jesus até falou, Maria, relaxa aí, Maria, né? Tipo, fica de boa, Maria, enfim. Enfim, Jesus fala e acontece um milagre, cara. Jesus fala e aí a água é transformada em vinho e continua a festa. Mas presta esse versículo que às vezes a gente não pensa, cara. Maria, a mãe de Jesus, falou para todo mundo, cara, olha para ele e faz o que ele mandar. Vocês vão entender, vocês vão ver. A solução de vocês está aqui, ó. Olha para ele. Cara, assim como João Batista apontou para ele,
Maria chamou a atenção de todo mundo. Apontou para ele. Estou dando 2 exemplos aqui. De pessoas que entenderam qual era a sua missão. E assim como João Batista e assim como Maria, a gente tem essa mesma missão. Tudo bem, João Batista, ninguém aqui vai ver no deserto como um louco, falando, suas raças de víbora, seus bandos de pecador imundo, se arrepende, e vai, batiza o cara, e aí chega o fariseu, você dá o dedo na cara dele e fala, seu pilantra, seu hipócrita. Não, não é todo mundo que vai fazer isso. Mas todo mundo pode ser como João Batista, de cumprir o ID que a gente falou aqui. Como é que são os versículos lá que falam sobre o ID? Mateus ou Marcos falam sobre o quê? Para a gente ir fazer discípulos de todas as nações. O que mais? Ajuda aí. Batizando-os. Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. É isso aí. Isso aí mesmo. Certo? Ou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Cara, a gente tem aqui um exemplo super top e sensacional de 2 pessoas que entenderam qual era a missão delas. Que a missão da vida delas era simplesmente viver em tudo que elas fizerem, em tudo que elas falarem, apontarem para Cristo. Então, se a gente pensa qual é a sua missão, você pensa qual é a sua missão, eu penso qual é a minha missão. A nossa missão, se você nunca pensou em nada na sua vida, pensa sobre isso hoje. Qual é a sua missão? Cara, a sua missão é ir de fazer discípulos. Sim, discípulos para você mesmo. Ir de lá e ganha um monte de seguidor. Vai lá e pega a galera e pede para a galera olhar para você e fazer aquilo que você faz, falar aquilo que você fala, viver o que você é. Não, cara. Chama a atenção de todo mundo. Por onde você passar, seja no seu trampo, seja na escola, seja na sua live, seja onde você estiver, cara. A sua missão é chamar a atenção de todo mundo com tudo que você fala e com tudo que você faz. E quando todas as pessoas olharem para você, você vai falar assim, ó, presta atenção aqui, ó. Olha para esse cara aqui, ó. Aponta para Cristo. A nossa missão é ir por qualquer lugar que a gente estiver e qualquer coisa que a gente fizer e tudo que a gente fizer em relação às pessoas, para as pessoas, em todas as coisas da nossa vida, tudo isso tem que apontar para Cristo. Tudo isso tem que apontar para Cristo. Cristo como o verbo vivo que desceu do céu, que veio, habitou no nosso meio e é salvador de todas as coisas. Apontar para Cristo, Cristo a luz do mundo, que a gente acabou de ler aqui. Apontar para Cristo, cara. É isso. Se você nunca pensou qual é o meu propósito, qual é a minha vocação, cara, faz o seguinte, continua vivendo sua vida normal. Continua fazendo tudo que você faz. Continua frequentando a sua escola, com todas as coisas diferentes que seja. Continua indo para o seu trabalho, continua na sua casa, continua fazendo tudo que você faz. Da sua rotina, enfim, porque a gente às vezes fala de missão, é abandonar tudo. Sim, concordo com o que a Damares falou, que a gente tem pessoas específicas que, cara, vão não fazer nada mais do que simplesmente pregar o evangelho, exclusivamente viver serviço exclusivo. Mas, cara, todos nós, continua fazendo o que você faz. Continua vivendo o que você vive, eu digo no sentido de rotina, no sentido dos lugares que você talvez frequenta, porque você tem que trabalhar, tem que estudar, ou o seu ciclo de amizades. Continua fazendo, cara, continua indo nos mesmos lugares, continua fazendo talvez as mesmas coisas, se estão corretas, é claro, né? Não vai fazer o que está errado, né? Enfim, mas em tudo que você fizer, em tudo que você viver, em tudo que você falar, cumpra a sua missão de apontar para Cristo. Você pode fazer isso? Pode. Eu posso fazer isso? Posso. É simples? Nem tanto. Mas você pode, cara. Continua fazendo. Não pensa que, então vai ter um culto, vai ter o apelo, o pastor vai lá na frente, vai falar de missões, eu vou vir aqui, eu vou chorar, Jesus, eu quero ganhar o mundo, eu quero salvar nações, eu quero não sei o que lá. Amém, cara, isso é top. Isso é de Deus. Isso é sensacional. Mas, cara, quer um apelo para a sua vida? Quer um apelo missionário para você pensar qual é a sua missão, cara? Tudo que você fizer, tudo que você falar, tudo que você viver, tudo que você fizer em relação às pessoas, que você fizer para o seu próximo, que você fizer na sua casa, que você fizer no seu trampo, na escola, na faculdade, seja onde for, cara, aponta para Cristo. Você está fazendo missão. Você está cumprindo a sua missão.
Você está cumprindo o propósito e a vontade de Deus para a sua vida. Lógico que a gente é diferente, Deus é sábio, Deus é inteligente, Ele é criativo, e Ele coloca um cara que sabe tocar, um cara que sabe pregar, um cara que sabe ir lá diante do juiz argumentar, um cara que sabe ir lá fazer uma cirurgia, o cara que sabe jogar bola, o cara que sabe costurar, o cara que faz isso, o cara que faz aquilo. Sim, Deus é criativo, Deus é inteligente, e na sua criatividade, Ele colocou dons e talentos e personalidades e coisas diferentes. Cada um é diferente, cada um é de um jeito. Normal, cara, isso é fato. Deus criou a gente assim. Mas todos nós temos essa mesma missão e essa mesma vocação, esse mesmo propósito, esse mesmo chamado, seja lá o que você quiser chamar, a forma que você quiser falar, cara. Todos nós, que em tudo aquilo que a gente fizer, que em tudo aquilo que a gente falar, que tudo aquilo que a gente viver, a gente faça discípulos. Cara, a Bíblia fala, e de fazer discípulos, a gente pensa, vai lá fazer o seu discípulo. Não, cara, e de fazer discípulos de quem? De Cristo, cara. E de fazer discípulos de quem? Os caras que seguem a Cristo. É o que João Batista fez, cara. João foi lá e chamou a galera para si e falou, vem daqui, anda comigo, se arrepende, se batiza, vamos lá, blá, blá, blá. Tá vendo ali Jesus? Vai, mano, vaza. Atrás dele, cara. Atrás de mim você não vai conseguir mais nada. Jesus. Às vezes a gente pensa nesse versículo que eu vou ir fazer discípulos para mim. Para eu ter o meu grupo de discípulos e discipulados. Cara, lógico que a gente tem que viver essa realidade de discipulado. A gente tem que viver essa verdade de acompanhar a vida das pessoas, investir na vida das pessoas. Isso é fato, isso é verdade. Mas, cara, se a gente não fizer com que as pessoas olhem para nós, nos acompanhem, nos sigam, seja numa rede social ou na nossa vida, principalmente na nossa vida, e a gente não fizer com que essas pessoas olhem para Cristo e sigam a Cristo e queiram Cristo acima de todas as coisas, infelizmente, nós não entendemos qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, chamado, vocação, seja lá o que for. Então, pensa comigo e faz isso na sua vida. A Glória falou sobre obediência. E, cara, não tem como. A gente tem que se obedecer. É isso que a gente entende na palavra de Deus. E nós podemos viver essa obediência, cumprir esse chamado, essa missão. Então, se alguém te perguntar a próxima vez, fala assim, cara, beleza, tudo certo. Aí quiser naquela filosofia, qual é a sua missão? Fala assim, a minha missão é tudo que eu fizer, tudo que Deus me propôs para eu fazer, é apontar a Cristo. Matou. Acabou. Lógico que tem coisas mais específicas no percurso dessas coisas, sim. Putz, Yuri, eu curto fazer tal coisa ali, cara. Pô, top. Vai lá e faz. E aponta para Cristo. Fechou? É isso. Yuri, não sei o que eu vou fazer, cara, na faculdade. Não sei como é que vai ser minha vida. Não sei, estou pensando aqui, estou em dúvida entre engenharia mecatrônica e biologia. Tipo, cara, ora, Deus te direciona. Seja lá o que você for fazer, cara, aponta para Cristo. Porque quando a gente pensa como Cristo, por Ele, para Ele, por meio dEle, todas as coisas foram feitas, Ele é a luz do mundo, Ele é a salvação, acabou, cara. As nossas decisões, aquilo que a gente faz, está voltado para Ele, aponta para Ele, cara, a gente está cumprindo o nosso propósito e a nossa missão. A gente entendeu qual é a nossa missão e a gente está cumprindo isso. Filé? Claro. Não sei para vocês, isso é um tapa na minha cara. Mas a gente pode e deve ver isso, cara. Apontar para Cristo. Ó. Ele. Fazer tipo a Maria mesmo aqui. Chama a atenção de geral. Chama, galera, presta atenção aqui, galera. Ó. Jesus, beleza? Galera, vocês estão aí doidos nessa quarentena. Cara, meus amigos estão surtando. Chega aqui, cara, chega aqui, ó. Luz do mundo, cara. Jesus Cristo. Ele entende a sua situação e Ele salva a sua vida. Aconteceu tal coisa. Chega aqui, cara. Olha aqui pra mim. Presta atenção. Jesus, cara. Jesus. Acabou. Se a gente fizesse mais isso, seria tudo melhor, né? Se eu fizesse mais isso, seria tão melhor.
Se tudo que eu fizesse na minha vida apontasse para Cristo, que vida top que eu teria. E por que não tem? Porque eu não quero. Porque eu não aponto para Cristo como eu deveria apontar. É possível? Podemos. Pelo menos hoje a gente já entendeu que isso é a nossa missão. Que essa é a nossa missão. Agora a gente só precisa viver. Que Ele nos dê a graça para viver isso todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Fechou? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer complementar? Não? De boas? Tranquilo? Vamos orar? A gente fecha aqui. Deus, obrigado porque a gente vê exemplos na sua palavra. A gente vê aqui na Bíblia exemplo maior de obediência, de entender a missão, cumprir a missão e viver a missão, Jesus Cristo. Nós podemos ver também o exemplo de João Batista ou de Maria, que nós podemos e devemos viver na nossa vida, cumprindo a missão que o Senhor tem para nós. A missão de entendermos quem Cristo é, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará, quem Ele sempre foi, quem Ele é e quem Ele sempre será. E em todas as coisas da nossa vida, todas as nossas atitudes, tudo aquilo que a gente pensa, que a gente olha, que a gente vê, que a gente fala, que a gente sente, todos os lugares que a gente vai, todas as pessoas com quem a gente convive. Que o Senhor nos ajude a cumprirmos a missão de apontarmos para Cristo, de vivermos como aquele que mostra o caminho, João Batista, aplainando o caminho. Não porque o Senhor precise da gente, não porque o Senhor, se o Senhor não usar a nossa vida, ninguém vai te conhecer, mas o Senhor tem prazer em nos fazer úteis e cumprirmos a nossa missão de mostrarmos Cristo a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajude a vivermos essa verdade, Deus. Nos ajude a vivermos isso de forma íntegra, total. Nos ajude a vivermos isso. Nos ajude com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, com o nosso próprio pecado, com o nosso próprio ego, nosso próprio erro. Nos ajude, Deus, para que em tudo na nossa vida a gente cumpra a nossa missão de mostrar Cristo como Senhor, de apontar para Cristo a luz, de apontar para Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor em todas as coisas. Que o Senhor nos ajude e que os nossos sábados aqui de integração sejam cheios dessa verdade. Que tudo que a gente fizer aqui num sábado ou qualquer outra programação, tudo aponte para Cristo. Tudo aponte para Cristo. Tudo mostre Cristo acima de todas as coisas. Tudo. É isso que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.